Olá pessoal, meu nome é Robson, sou professor de Matemática 2 do Personal Educa e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos de geometria plana. A gente vai falar um pouquinho depois também de polígonos, quadriláteros, etc. Vamos começar só lembrando alguns nomes, alguns símbolos que você deve ter visto lá na sexta série, que às vezes fugiu da sua cabeça. Lembra que era uma reta AB? Um conjunto de pontos infinitos alinhados, não tem muito como definir, a gente denotava assim, né? AB com uma setinha em cima para os dois lados, tá? Ou seja, uma reta que passa pelos pontos A e B, tudo bem? A semirreta AB é um pedacinho da reta que começa no ponto A e vai embora para o lado do B, né? Então a semirreta AB. E tem o segmento de reta, que tem começo no ponto A e fim no ponto B. Então, um segmento de reta que a gente denota só por um tracinho em cima. Tá bom? Às vezes você nem vai ver os símbolos tão bonitinhos assim, mas só caso apareça, você se lembra o que é. Tudo bem? Ângulo. Você tem duas semirretas se encontrando na mesma origem B, passando por A uma das semirretas, por C a outra, você tem uma abertura, um ângulo, que nesse caso você pode denotar assim por ABC, com o chapéuzinho em cima da letra do meio, ABC, você faz o ângulo aqui, marca o chapéuzinho em cima do B, ou você pode ver assim também, né, ABC, com esse símbolo aqui, como se fosse de um ângulo, ou você pode até dar nome ao bichinho, né, chamar de teta, por exemplo, o ângulo teta, alfa, ou qualquer outra, geralmente letra grega que a gente usa aqui. Tudo bem? Com relação aos ângulos, existem alguns que são interessantes, alguns nomes que vale a pena a gente mencionar. Você deve estar cansado de ver e de usar o ângulo reto, que é o ângulo que está em pé, né? O ângulo tem o chão, você tem uma pessoa em pé, você tem um ângulo reto, uma pessoa reta, né? Então, o ângulo de 90 graus, que a gente denota por esse quadradinho com uma bolinha dentro, tudo bem? Esse é o ângulo reto. Bom, e aí esse ângulo reto nos divide em duas classificações. Um ângulo que é menor que 90 e um ângulo que é maior que 90. Ângulo que é menor que 90, você lembra que é o ângulo agudo. E ângulo maior que 90 é o ângulo obtuso. Tudo bem? Geralmente, na geometria plana, a gente não vai trabalhar tanto, né, com ângulos que fogem disso, tá? Bom, outro tipo de ângulo, outro nome que merece a gente ressaltar é o ângulo de 180 graus, que na verdade é estranho, né? Porque é uma reta ela tem que ângulo? 180 graus, né? Qual que é o nome disso? Ângulo raso. Caso apareça por aí em algum momento, você sabe que é o ângulo raso. Tudo bem? Bom, com relação aos ângulos também, há duas nomenclaturas comuns aí. Quando você tem dois ângulos que, se você colocar um do lado do outro, um adjacente ao outro, dá um ângulo de 90 graus, ou seja, quando alfa mais beta dá 90 graus, você chama alfa e beta de ângulos complementares. Então, alfa e beta são ângulos complementares. Lembra disso? Deve estar fazendo deve estar tendo um lapso de memória, lembrando um pouquinho da sua infância quando você aprendeu essas coisas aqui. Tudo bem? Alfa e beta são ângulos complementares. Agora, quando alfa e beta, quando colocados um do ladinho do outro, eles dão um ângulo raso, um ângulo de 180, ou seja, quando alfa mais beta dá 180, nós dizemos que alfa e beta são ângulos suplementares. Olha só que bonitinho, né? Suplementares são ângulos que fazem academia e por isso precisam de suplemento para serem felizes. Não, mentira, alfa e beta são suplementares. Tudo bem? Ok? Bom, essa é a parte que você precisa lembrar de bem básica, aquela sua sexta série de retas, segmentos e ângulos. Tudo bem? Agora a gente vai fazer um pequeno apagar de lousa rapidinho, ó. Olha um passo de mágica que a lousa mudou. Ó, que beleza? Vamos voltar aqui, ó. Bissetriz. O que é uma bissetriz? Você tem um ângulo que mede alfa, agora eu denotei por outra letra, alfa, né? E você vai dividir esse ângulo no meio. Dividir ele em dois de mesma medida. Então aqui tem metade do alfa e aqui também tem metade do alfa. Então, bissetriz é o nome dessa semirreta aqui, né, que começa na mesma origem do ângulo e vai embora. É o nome desta semirreta que se chama bissetriz. Tudo bem? Então, quando falar em bissetriz, é aquela semirreta que divide um ângulo na metade. Ok. Outro nome que pode aparecer bastante por aí é ângulos opostos pelo vértice. Geralmente, o apelido dele é OPV, opostos pelo vértice. Tudo bem? São dois ângulos. Na verdade, quando você tem duas retas que se encontram no mesmo ponto, você forma ângulos aqui, né? Então, esse ângulo aqui e esse, por exemplo,
alfa e beta aqui, por exemplo, são ângulos opostos pelo vértice. Tem um vértice e eles são opostos por ele, né? Qual é a propriedade interessante aqui? É que esses ângulos têm mesma medida. Imagina você abrindo uma tesoura. Você abre a tesoura numa ponta, ela abre na outra, né? Então você tem ali a mesma abertura que você faz aqui, ela faz na ponta. Tudo bem? Então ângulos opostos pelo vértice. Tudo bem? Bom, com relação a ângulo e tal, em geral é isso. Tem mais uma propriedadezinha, já a gente vai ver. Com relação a retas, tem mais alguns nomes que você precisa saber, que aparecem frequentemente aí. Retas paralelas são aquelas retas que nunca se encontram, nunca os pontos delas vão se encontrar, elas sempre vão embora infinitamente e nunca vão se encontrar. Tudo bem? Claro que você para de ver ela num certo limite, mas mesmo que você continuasse a ver elas infinitamente, elas nunca iriam se encontrar. Isso são retas paralelas e a gente usa essa notação R paralelo a S de vez em quando, tudo bem? Retas concorrentes já é o contrário, né? São aquelas que se encontram em um vértice, em um ponto, né? Então R e S são concorrentes quando elas se encontram em um ponto e esse ponto é o ponto de intersecção das duas. Tudo bem? Retas coincidentes é quando uma, na verdade, é como se estivesse em cima da outra, né? As duas retas são iguais, entre aspas, a gente chama de coincidentes, seria melhor. Tudo bem? E dentro das retas concorrentes tem um caso mais interessante, que é quando o ângulo de abertura entre essas retas concorrentes, ele é de 90 graus. Aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Nesse caso, a gente diz que as retas, elas são perpendiculares e a gente usa essa notação aqui, ó, R perpendicular a S. Tudo bem? Bom, vocês podem perceber que a lousa, né? Opa, mudou, mas é o seguinte, olha só. Mas a gente tem uma situação e um tipo de problema que você vai acabar usando em vários exercícios de geometria por aí. Talvez não de maneira tão simples, né? Assim, mas você vai usar isso que a gente vai falar aqui agora várias vezes. Pode ser que você use em vários exercícios. Você tem duas retas paralelas, R e S, veja, duas retas paralelas, e você corta elas por uma outra reta que nós chamamos de reta transversal, T, né? Então, transversal, uma reta que corta uma outra reta ou duas retas paralelas, por exemplo. Uma transversal cortando R e S. Tem uma propriedade muito interessante quando uma transversal corta duas retas paralelas, que é o seguinte. Você tem alguns ângulos agudos aqui, tá vendo? Esse é um ângulo agudo, esse é um ângulo agudo, esse é um ângulo agudo, esse é um ângulo agudo. Você sabe que esse ângulo e esse são iguais pela propriedade de serem opostos pelo vértice, que a gente viu agora há pouco. Só que, mais ainda, como as retas são paralelas, eu posso dizer que esse ângulo aqui embaixo, ele é exatamente igual ao ângulo lá em cima, agudo, é alfa também. E esse aqui que é oposto pelo vértice a esse, também é alfa. Tudo bem? Então você tem 4 ângulos iguais numa situação como essa, todos valendo alfa. Os ângulos agudos numa situação dessa são todos iguais. E os obtusos? Da mesma forma. Esse daqui, se eu chamar de beta, esse daqui também é beta porque é oposto pelo vértice. Da mesma forma, esse obtuso aqui embaixo é exatamente igual ao de cima, é beta. E esse aqui de baixo também é beta. Tudo bem? Essa propriedade simples, mas você usa várias vezes. Alguns ainda vão ver que em alguns livros tem os nomes. O alfa, esse ângulo aqui embaixo com esse aqui em cima são alternos externos, e ele tem alternos internos, etc. Mas você não precisa, talvez, memorizar tanto isso, não. Você pode, na verdade, só lembrar da propriedade, que é o mais importante. Um exercício da FUVEST sobre isso, tranquilinho, olha que bonitinho, não tem nem enunciado. Tá aqui, ó, caiu na FUVEST um ano qualquer aí. Você tem duas retas R e S que são paralelas, tá? E aqui você tem um segmentinho, um outro segmentinho, esse segmentinho faz 45 graus com a reta R, esse faz 55 com a reta S, e esses dois segmentos formam um ângulo X entre eles. A pergunta é, qual é o valor de X? Como é que você faz para descobrir isso? Bom, você, olhando para isso, você pode falar, olha, se fossem transversais, né, talvez seria mais fácil. Veja só, tem um truque, né? Você vem aqui, traça uma outra reta paralela a RS, que eu vou chamar de T, por exemplo. T também é paralelo a R, também é paralelo a S. Eu fiz essa reta, é possível criar essa reta, e agora a gente vai usar a propriedade que a gente acabou de ver aqui. Veja só, S e T são paralelas. Essa reta aqui é uma transversal a S e T.
Se aqui vale 55 graus, você concorda comigo, pelo que a gente acabou de ver, que este ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Portanto, aqui também vale 55 graus. E aqui em cima? Bom, se você perceber, T e R também são paralelas, pelo que a gente fez. Se T e R são paralelas e aqui vale 45 graus, é um ângulo agudo, esse que também é um ângulo agudo vale exatamente 45 graus. E aí acabou, né? Quanto que é x? Não é só somar o 55 com 45? Portanto, x é 45 graus mais 55 graus, 100 graus. Portanto, x vale 100 graus. Veja, só usar essa propriedade e você mata um exercício aí da FUVEST. Tudo bem?